Olá pessoal, tudo bem? Legal, eu espero que estejam bem mesmo. Bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal, falando mais uma vez de segurança. Mais uma vez estou aqui, o instrutor Ralph da Tec Porto. E para quem está assistindo esse vídeo dentro dos nossos treinamentos, da nossa plataforma Safe Solution, fique à vontade, esse vídeo vai contribuir aí com o seu aprendizado, com o seu treinamento. Legal? Então esse vídeo vai ser um pouquinho mais rápido, mas não menos importante. O assunto que a gente vai estar falando aqui sobre classificação de riscos ambientais. Então, o que são riscos ambientais? Você sabe o que são riscos ambientais? Tem a ver com meio ambiente, será? Natureza? Não, né, gente? Tem também a ver, mas vamos lá. A definição correta quando a palavra ambientais aparece aí é o ambiente de trabalho, né? Os riscos dentro de um ambiente ocupacional, de um ambiente de trabalho. Então, essa é o sentido da palavra ambientais aí, tá bom? Então, o que são riscos ambientais? São aqueles agentes presentes no ambiente de trabalho, olha lá, ambiente de trabalho, capazes de afetar o trabalhador a curto, médio ou longo prazo, provocando lesões imediatas ou as doenças chamadas doenças profissionais e doenças do trabalho, né, que se equiparam aos acidentes de trabalho. Então, é importante definir aqui os riscos, eles causam lesões a curto, médio ou longo prazo. Exemplos que a gente pode dar, um curto prazo é aquele acidente de trabalho, aquele risco mecânico ou risco de acidente, né? A queda, né? O corte, né? O trabalhador trabalhando ali numa máquina, numa prensa e tem ali membros prensados, então prensamento é um risco ali ambiental a curto prazo, né? Ele já aconteceu ali no momento imediato, causou uma lesão imediata no trabalhador. Agora aquele a longo prazo, um exemplo que a gente pode colocar o trabalhador que trabalha numa área ruidosa e não faz utilização do protetor auricular, né? Então, ao longo do tempo, ele vai perdendo a audição, vai chegar um momento que ele perdeu completamente. Então, o risco ele foi afetando o trabalhador a longo prazo e aí ele causou uma lesão, sim, esta a longo prazo também, né? Uma doença profissional, uma doença do trabalho. O que quer dizer aí? Você conhece esses dois conceitos, né? Doença profissional é aquela que está relacionada à atividade, né? Vou citar um exemplo aí bem antigo, mas clássico para a gente entender, né? Aquele que nem existe mais a profissão, mas o digitador, por exemplo, ele estava exposto a um risco, que é uma lesão por esforço repetitivo, né? Alerta. E aquela lesão, ela está relacionada diretamente com a atividade que ele exerce, que é de digitar. Então a gente chamaria aí de uma doença profissional. Ela está relacionada com a profissão, com a atividade principal do trabalhador. Por exemplo, se esse trabalhador ele trabalhasse num ambiente ruidoso e perdesse a audição, como eu citei aí anteriormente, né? Isso seria chamado de doença do trabalho, porque não está relacionado em si com a profissão, com o ofício, né? Com a atividade que ele exerce, e sim está relacionado com o ambiente de trabalho onde ele está trabalhando. Então, essas são as principais diferenças, né, entre doença profissional e doença do trabalho. Então, falamos aí um pouquinho sobre as definições dos riscos, né, o que são riscos e algumas definições dos riscos ambientais. Os riscos ambientais, eles se classificam, né, eles estão classificados aí em 5 grupos. Então, quais são esses 5 grupos dos riscos ambientais? A gente começa pelo primeiro grupo, que são os riscos físicos. Aí entra aí o ruído, o calor, o frio, né? Todo aquele agente físico que causa uma lesão no trabalhador entra como riscos físicos, né? Então, tem a classificação lá dos que são os riscos físicos. O segundo grupo, os riscos químicos, né? Vapores, névoas, então, todo agente químico capaz de causar uma lesão no trabalhador, ele entra aí como o risco químico, segundo grupo. O terceiro grupo, os riscos biológicos, né? Vetores, fungos, bactérias, todos aqueles agentes capazes de causar uma lesão ao trabalhador ou uma doença ao trabalhador, é considerado um risco biológico. Um vírus é um risco biológico. O quarto grupo, os riscos ergonômicos. A ergonomia não está só relacionada à postura, também esforço físico, postura, mas a gente pode levar a ergonomia a âmbitos bem maiores. A ergonomia, o estresse, né, o trabalho excessivo, a cobrança excessiva no ambiente de trabalho,
O ambiente de trabalho em si não favorável gera um risco ergonômico também, está aí o quarto grupo. E o quinto grupo, que é o risco de acidente, antigamente a gente chamava de risco mecânico, mas hoje a literatura vê como risco de acidente, todos os outros que não se enquadram nos quatro grupos anteriores. Então, tudo aquilo capaz de causar um acidente, um atropelamento, um prensamento, uma queda de mesmo nível, queda de nível diferente, um corte, um choque elétrico, todos esses riscos são classificados como risco de acidente. Então, esses são os 5 grupos onde a gente consegue classificar os riscos, que aí, quando a gente faz essa classificação, a gente falando de medidas de controle, a gente consegue entender melhor e aplicar medidas de controle mais cabíveis em cima de cada risco, de acordo com a sua classe. É lógico. Exemplo aí, que é do último grupo, as medidas de controle que se aplicam muito, a gente pode citar a NR12, as proteções de máquinas, a segurança das máquinas, tá muito a ver aí com os riscos de acidente, os riscos físicos, aí a gente tem os limites de tolerância na NR15 para o ruído, para o calor, os riscos químicos, a mesma coisa, a gente tem lá os seus limites de tolerância estabelecidos por norma. Então, quando a gente conhece melhor, a gente consegue aplicar medidas de controle mais eficazes em cima de cada um desses riscos. Importante frisar que essas cores que vocês estão vendo aí também são padrão, tá? Então, sempre vai estar relacionado com essa cor. O verde sempre vai ser um risco físico, o amarelo sempre vai ser um risco ergonômico e assim por demais. Inclusive, isso é utilizado lá naquele mapa de risco que o cipeiro aí da sua área ele tem que tomar conta e fazer a gestão desses riscos, identificados pelas bolinhas coloridas, utilizando justamente esse padrão, tá bom? Então, como são controlados os riscos ou eliminados, a gente pode aí, utilizar o processo de eliminar o risco, que é a melhor das melhores, Então, eliminar o risco onde afeta a maior parte do efetivo da empresa. Então, se eu tenho grande parte do efetivo da empresa, eu tenho que trabalhar na eliminação. Então, a maior parte do meu efetivo ele tem que estar num ambiente onde o risco está eliminado. Eu posso aí substituir o risco também. Eu posso isolar as pessoas de um risco, que é um controle de engenharia ali, Bloqueios, NR12, mais uma vez que eu cito aí, proteções. Mudar o método de trabalho, procedimento, uma medida de controle administrativa, onde eu mudo o método de trabalho, mudo o turno, até eu chegar no pico da pirâmide, que é proteger o trabalhador, é o EPI. Então, o EPI é a última medida de controle que a gente consegue aplicar diante da exposição ao risco. Por isso que é triste quando a gente vê o trabalhador não utilizando o EPI, Porque teve todo um trabalho, uma pirâmide inteira para a gente chegar lá no bico da pirâmide, que é o EPI, e o trabalhador não faz uso e se expõe ao risco. Então isso é triste, às vezes por falta de conhecimento. E é por isso que a gente está aqui, para ajudar você e trazer mais conhecimento para você, tá bom? Espero ter ajudado vocês, obrigado pela sua atenção. Trabalhe sempre com segurança, lembre-se lá dá o joinha lá no nosso canal, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho e deixa um comentário, gente. Comenta aí nossos vídeos, o que vocês estão achando, o que a gente pode melhorar, uma sugestão de um vídeo novo, de um assunto novo. A gente está aqui para ajudar vocês e para garantir a segurança dentro dos ambientes de trabalho. Valeu? Obrigado!